Sabe aquele filme que simplesmente explode a cabeça? Pois é, Interestelar, do Christopher Nolan, é muito, mas muito mais do que uma aventura espacial. No fundo, é uma profunda discussão teológica. E é essa filosofia escondida que a gente vai desvendar agora. O filme já começa jogando essa pergunta no nosso colo. A gente vê uma Terra morrendo, a humanidade enfrentando o seu fim. Mas o ponto-chave não é um julgamento divino, não é um apocalipse bíblico, é uma sentença biológica fria. E nesse cenário, o silêncio de Deus é ensurdecedor. Não vai ter resgate sobrenatural. E é aí, no meio desse desespero todo, que o grande mistério da história se estabelece. Uma esperança aparece do nada, uma tábua de salvação. Um buraco de minhoca. Alguém, ou alguma coisa, enviou aquilo. E esses benfeitores misteriosos são conhecidos apenas por um nome. Eles. Tá, mas quem são eles? Para a gente começar a resolver esse quebra-cabeça, a primeira pista está em como o filme redefine a própria ideia do que é divino. O filme descarta a ideia de um Deus pessoal, sabe? Aquele ser que interfere no nosso mundo. Em vez disso, ele abraça o panteísmo, uma filosofia onde o divino é a própria estrutura da realidade. Deus não é uma pessoa, Deus é tudo. Essa ideia vem lá do filósofo Baruch Spinoza. E em Interestelar, isso é a regra fundamental do jogo. As leis da física, como a gravidade, a relatividade, elas são na prática a vontade de Deus. E olha só que legal, não é nenhuma coincidência que o próprio Einstein, cujas teorias movem toda a trama, era um grande admirador de Spinoza. Nesse universo, a descoberta científica se torna uma forma de comunhão, quase um ato sagrado. Beleza, entendida essa ideia do universo como Deus, vamos para a segunda pista. E essa aqui, essa bagunça completamente a nossa percepção sobre o tempo. Em vez da gente ver o tempo como um rio que flui sem parar, o filme adota a teoria do universo em bloco. Aqui, o tempo não é um rio, é uma paisagem inteira. É uma dimensão física onde o passado, o presente e o futuro já existem todos ao mesmo tempo. E o filme mostra isso de uma forma simplesmente genial no clímax. Dentro do Tesseract, o Cooper não está viajando pelo tempo. Ele está se movendo dentro do tempo, como se fosse um lugar físico, um espaço que ele pode navegar. E a conclusão disso é crucial. Se eles foram capazes de construir o Tesseract, então eles não estão presos no tempo como nós. Eles são seres que existem fora da nossa percepção linear. Eles conseguem ver todo o passado, presente e futuro, de uma só vez. Com essas duas pistas na mão, a gente pode finalmente começar a juntar as peças finais do quebra-cabeça e descobrir a verdadeira identidade de eles. As peças que faltam são duas ideias bem radicais. Primeiro, o amor não é só um sentimento, é uma força física que pode atravessar o espaço-tempo. E segundo, a história toda da salvação da humanidade é, na verdade, um paradoxo. É o chamado paradoxo de Bootstrap. A informação para salvar a humanidade vem do futuro, um futuro que só pode existir porque a humanidade já foi salva lá no passado. É um loop, uma coisa que causa a si mesma. Uma loucura, né? E é aqui que tudo se encaixa. A grande e impressionante revelação do filme. Eles são nós. A humanidade é a sua própria salvadora. Aqueles seres benevolentes, quase divinos, são os nossos próprios descendentes, numa versão ultra evoluída, alcançando através do tempo para ajudar o próprio passado. Essa revelação muda absolutamente tudo. O filme se transforma numa nova história sagrada, não sobre a salvação por um Deus, mas sobre a autotranscendência da própria humanidade. E o filme usa simbolismo religioso de um jeito muito inteligente. Os 12 apóstolos viram os 12 astronautas das missões Lázaro, e a Santíssima Trindade é reformulada. Cooper é o pai e o fantasma, e a Murphy, que salva a humanidade aos 33 anos, ela é a salvadora. Mas como essa comunicação através do tempo é possível? O filme argumenta que a chave é o amor, não como uma emoção, mas como uma força tangível, quase uma manifestação de uma quinta dimensão, que conecta Cooper e Murphy através de todo o espaço-tempo. Pensa assim, a gravidade é o meio, é a tinta que o Cooper usa para mandar a mensagem, mas é o amor que guia a mão dele. É a bússola que aponta para o momento exato em que a Murphy estaria lá para recebê-la. Então, no fim das contas, ao resolver esse mistério central, Interestelar constrói uma mitologia nova e poderosa, uma história sagrada para nossa era.
É uma história de humanismo transcendental. A nossa salvação não vem de uma divindade externa lá de cima, mas sim do nosso próprio potencial futuro lá na frente. Os fantasmas e os deuses que a humanidade tanto procuravam eram, na verdade, apenas reflexos do seu próprio eu evoluído se comunicando com o passado através da própria estrutura do espaço-tempo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final muito poderosa. Se o futuro da humanidade pode se estender para salvar o seu passado, qual é a mensagem que o nosso eu do futuro está tentando nos enviar hoje? Porque as nossas ações, agora, estão definindo exatamente quem nós vamos nos tornar.